tema da mensagem de hoje é o choro do cristão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Palavras de Jesus. Irmãos, cada bem-aventurança rende pelo menos 3, 4, 5 horas de estudo. Elas são tão curtinhas e corre-se o risco da gente passar uma leitura bem rápido e não atentar para toda a profundidade em cada bem-aventurança. Hoje nós vamos falar sobre chorar, sobre o choro do cristão. Mas é tão difícil falar sobre choro numa sociedade como a nossa, numa sociedade que é viciada em prazer. Nós vivemos numa geração onde as pessoas são viciadas em prazer, onde as pessoas fazem de tudo para ter prazer, e onde elas fogem com todas as forças de qualquer tipo de dor, de tristeza. Os pais criam os filhos e muitos agora tentam evitar ao máximo qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desagrado aos filhos. E eles são treinados nessa sociedade, onde o prazer virou um vício, onde a busca incessante é o prazer. Tristeza, para alguns, chega até a ser sinônimo de pecado. Alguns pensam que tristeza é pecado. Parece que quando nós estamos tristes, é porque tem alguma coisa de errado com a gente. É porque tem uma coisinha dentro de você que não está certo, por isso você está triste. Só que a verdadeira vida cristã se manifesta com riso e também com choro. A verdadeira vida cristã, ela se manifesta com riso, mas também com choro. Então a questão aqui, meus irmãos, é pelo que nós estamos rindo e pelo que nós estamos chorando. Pelo que o nosso riso e o nosso choro se manifestam. Nós precisamos lembrar que as bem-aventuranças, elas não dizem respeito àquilo que é natural. Jesus não está falando de uma vida natural. As bem-aventuranças dizem respeito àquilo que é espiritual. Jesus não está falando daqueles que choram por causa das dificuldades da vida, das lutas da vida. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus também não está falando que nós somos bem-aventurados porque choramos. Basta chorar. Se fosse assim, eu ia convidar o seu vizinho para te dar um beliscão bem forte, apertado. Se tiver unha, melhor ainda. Sabe? Daí você talvez tivesse um motivo para chorar, você ia falar, pronto, agora sou bem-aventurado, chorei. Ou então eu teria trazido aqui um tanto de espinhos, para você espetar o seu dedo e ficar se espetando, para trazer algum tipo de dor, e para você chorar de alguma forma, e aí pronto, seria bem-aventurado. Não é disso que Jesus está falando. Nós somos bem-aventurados por causa da segunda parte do versículo. Porque nós somos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A razão da bem-aventurança dos que choram é essa certeza do consolo da parte de Deus. E não é só porque nós choramos. Essa segunda bem-aventurança, meus irmãos, assim como a primeira, que o reverendo Leandro tratou no domingo passado, ela deixa muito claro, é evidente, ela nos distingue com clareza, que essa é uma marca apenas de quem recebe o reino de Deus, daqueles que não vivem debaixo do senhorio do mundo, nem do pensamento do mundo, nem de Satanás, nem do seu próprio senhorio, mas debaixo do senhorio de Jesus Cristo. São características, são marcas daqueles que pertencem ao reino de Deus, daqueles que conduzem a sua vida debaixo da palavra,
e não debaixo da narrativa cultural do nosso tempo, e não dessa busca frenética apenas por ter prazer. Talvez, irmãos, fique aqui comigo, talvez a opinião popular seja de que as coisas já não são tão boas, ou elas já estão bastante ruins, para a gente ficar procurando motivo para chorar. Diante disso, então, vamos fazer de tudo para sermos felizes. Vamos buscar a felicidade a todo custo. Por quê? A gente já tem muito motivo de tristeza, então não vamos achar mais um. E aí a gente paga um preço alto para buscar a felicidade a todo custo. Também é possível que existam pessoas aqui ainda, ou é possível que você conheça pessoas que pensem que o chorar é motivo de vergonha, que chorar revela fraqueza. Por isso, não choram em público. Daí vem Jesus e diz o seguinte, palavra de Jesus para nós. Olha, gente de bom caráter, gente do reino de Deus, é gente que chora. Gente do reino de Deus é gente que chora. Por isso, bem-aventurados os que choram. É claro que nós estamos diante de um paradoxo. É evidente que nós estamos diante de um paradoxo. Porque você dizer que essa felicidade plena que Deus sente em Jesus, nós podemos sentir quando choramos? Nós estamos falando de felicidade, agora estamos falando de choro? Que choro é esse? Como algum tipo de tristeza pode nos levar a chorar e isso trazer felicidade para nós? Como assim? Você pode estar pensando, eu não leio pensamentos, mas talvez você esteja pensando, tem alguém pensando aqui, mas tem choro de alegria. Você já chorou de alegria? Sim? Não? Eu já, muitas vezes. Choro de alegria por coisas muito boas que aconteceram. Por ter testemunhado coisas e eu chorei de alegria. Irmãos, Jesus não está falando disso. Ele não está falando de choro de alegria. Também tem gente que chora de raiva. Agora você não precisa levantar a mão não, tá bom? Tem gente que chora de raiva. E Jesus também não está falando desse tipo de choro. Ele está falando de um tipo específico de choro aqui. O termo, a expressão no grego para choro, para essa palavra choro, significa prantear, prantear por, lamentar por alguém, é um choro de luto. Jesus está nos convidando e dizendo para nós chorarmos um choro de luto, de dor profunda. E por que ele vem dizer para chorarmos esse choro? Gente, esse choro não é um choro comedido, não é um choro raso, é um choro profundo, é o mais profundo choro que existe. Ainda que a gente termine os cultos e eu tenho o hábito de sair sorridente, alegre, gosto de falar com pessoas, conversar com pessoas, gosto de ouvir histórias, nós somos convidados para esse choro profundo. Aliás, aquele que pertence ao reino de Deus tem esse choro. No grego não há termo mais forte para traduzir dor e sofrimento do que essa expressão traduzida para nós como o choro. Bem-aventurados os que choram. A Septuaginta, ela é uma tradução grega de toda a Escritura. Foi um trabalho feito para trazer o Antigo Testamento no hebraico para próximo dos leitores. Então foi traduzido para o grego. E olha que interessante. A palavra usada aqui para choro, que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, é a mesma usada para quando Jacó recebe da mão dos seus filhos
a túnica talar que pertencia a José. E eles dizem para Jacó que eles tinham encontrado a túnica, estava cheia de sangue, certamente um animal feroz havia matado José. E aí diz o texto que Jacó pranteou por muitos dias por causa da perda do seu filho. É a mesma palavra usada quando Jesus diz que nós devemos chorar, que nós somos bem-aventurados quando nós choramos. É esse termo que aparece para falar da dor de Jacó. E Jesus diz que nós precisamos viver isso. É verdade que nem todos que choram são felizes. E nem todos que choram serão consolados. Jesus não está aqui fazendo uma apologia ao choro ou à tristeza. O nosso Senhor ele não disse que aqueles que choram por qualquer motivo, como eu disse, ou choram de tristeza, por maior que ela seja, esses é que são felizes. Não é isso que Jesus está dizendo, eu vou esclarecer para você. Ele está falando de um tipo específico de choro e de um tipo certo de consolo. Antes da gente entrar nas divisões, eu preciso lembrar você que, como consequência da queda, o pecado está em nós. Nós não apenas somos suscetíveis ao pecado. Não. Ele reside em nós, ele habita em nós. Aqueles que são pobres de espírito, nós vimos isso na semana passada, reconheceram a sua falência espiritual, e essa falência é a nossa pecaminosidade. E aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, vem Jesus agora e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, e eu espero que não tenha bagunçado tudo o PowerPoint que eu fiz, se não, você fica comigo. Me ajuda aí, Danilo, porque não está indo. Obrigado. A tristeza do cristão. Esse chorar é um realismo. É um realismo. Por quê? Chorar é a única reação sensata, correta, quando vamos e vemos a nós mesmos e o mundo como ele realmente é. Quando nós nos vemos como realmente somos, não existe outra coisa a fazer senão chorar. E chorar profundamente. E quando nós vemos o mundo, nós choramos e profundamente quando nós vemos como ele realmente é. Nós não podemos ignorar a miséria, a corrupção do mundo e fingir que está tudo bem. Nós não podemos fingir que está tudo bem. Nós não podemos olhar para a maldade do homem e da mulher e fingir que está tudo bem. Irmãos, a Bíblia ela é realista. Não é a primeira vez que eu digo isso e não será a última. A fé cristã, ela aborda a vida com um grande realismo. Ela não ignora o mal ou o sofrimento. Em vez disso, a Bíblia reconhece o mal e o sofrimento, vê o sofrimento como uma realidade. E a gente precisa chorar por ele. Chorar pelo sofrimento, pela dor, pelo pecado. Quando você vê o mundo e a você mesmo, como você é e como o mundo é, você vai para a profundeza do desespero e você é esmagado por esse fardo. Quando você tira a máscara, a maquiagem, quando você se despe diante de Deus, e só diante de Deus a gente consegue fazer isso, e nós vemos quem realmente nós somos, não existe outra opção senão chorar. Você faz isso. Você é do reino. Você deve fazer isso. Se olhar diante de Deus. Não é autoexame, não, irmãos. É aquele exame que só o Espírito Santo pode fazer dentro de nós. E nós reconhecemos nossa fraqueza, nossa pecaminosidade. E você pode olhar no espelho e falar assim: vejo um impostor. Vejo um impostor.
o que dizem a meu respeito é muito melhor, incomparavelmente melhor, do que em quem eu realmente sou. Me sinto impostor quando alguém diz coisas boas a meu respeito. Essa é a realidade de todo homem e de toda mulher. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. O pecado habita em nós. Os meus pecados levaram Cristo para a cruz do Calvário. O Santo, o Deus encarnado, morreu por causa do meu pecado. O sangue foi vertido por causa do meu pecado. Os meus pecados levaram Cristo à morte. E saber que eu sou culpado pela sua morte, que eu sou plenamente amado por Ele, perdoado por Ele, e ainda cometo pecados, isso me leva a chorar com dor pelo que faço contra esse amor eterno e imutável. É um choro de dor. Como é possível? Você já foi traído, já foi traída. Jesus olha para nós, homens e mulheres, gente que participa do reino, e Ele continua nos amando, e Ele continua estendendo graça e perdão. Que reação nós temos a não ser chorar? Danilo, ajude aí, isso. Nada pode anular o veneno contaminante do pecado que matou o meu Senhor. É por isso que o cristão chora, e esse choro é com dor. Ele morreu pelos meus pecados. Todo outro tipo de tristeza produz apenas morte e desespero. Mas a tristeza do Evangelho, ela focaliza o nosso choro no próprio Deus. Nós choramos em Deus. Não é um choro sozinho, não é um choro no canto, não é um choro escondido, um choro afastado de todo mundo, mas é um choro com Deus. Essa é a grande diferença. Lembra da história de Judas, o que traiu o Senhor Jesus? Eu trouxe o texto aqui para a gente ler. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e fez o quê? Foi enforcar-se. Essa é a atitude de Judas, e o texto fala que ele foi tocado de remorso. Mas tem uma outra experiência, que é de Pedro. Pedro, você lembra, né? Aquele que Jesus avisou que o negaria em apenas uma noite 3 vezes. E ele diz: de jeito nenhum eu vou com o Senhor, e ninguém vai tocar no Senhor. E Jesus o alerta. Mateus 26, 75 diz assim: então Pedro se lembrou, isso depois que o galo cantou pela 3ª vez, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Qual a diferença de um para o outro? Um teve remorso, foi lá e fez justiça com as próprias mãos, tirou a sua vida. O outro chorou amargamente, mas foi esperar o Senhor Jesus. Ele foi ao encontro de Cristo depois. João 21 conta que Pedro fala que vai pescar, outros 6 discípulos dizem que vão com ele, e eles passam a noite inteira pescando, na verdade tentando, não pegaram nada. Amanhecendo, eles estão voltando, vem na praia um homem, e esse homem pergunta para eles: escuta, vocês têm alguma coisa de comer?
E eles responderam: nada, nós não pescamos nada, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. E ele fala: então lancem a rede do outro lado. E eles então pegam muitos peixes, o barco começa a querer afundar, e João vira para Pedro e fala assim: é o Senhor. Ah, Pedro não pensa duas vezes, coloca a sua túnica, a sua roupa, mergulha e vai nadando, porque não estava longe da praia, vai em direção ao Senhor Jesus. E Jesus oferece peixe para eles, já tinha peixe, pão, e depois eles saem para caminhar, e Jesus tem a conversa com Pedro. Essa é a grande diferença do choro verdadeiro por reconhecer os seus pecados, por ver o preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Essa é a diferença entre a tristeza do Evangelho e qualquer outro tipo de tristeza. Irmãos, em última análise, uma foge de Jesus e a outra corre na direção de Jesus. Tem gente fugindo de Jesus e tem gente correndo para Jesus. Uma olha para Jesus na cruz e se focaliza em quão terrível é o pecado que o colocou ali, enquanto a outra se focaliza em quão imenso e admirável é o amor que suportou tal sofrimento por causa do seu pecado. Não basta você reconhecer que é pecador, não basta você reconhecer e saber que Cristo morreu na cruz. Você precisa crer nisso, isso precisa transformar a sua vida. A cruz revela quão terrível é o meu pecado, mas, muito além disso, a cruz revela o quão seguro é o perdão em Jesus. Você entende isso? O seu e o meu pecado são terríveis, e eles levaram Jesus à morte. Maior do que isso, mais do que isso, a cruz me mostra o tamanho do perdão e do amor que eu recebi. Essa é a esperança viva do cristão, do cidadão do reino. Segundo ponto que eu quero tratar com você: chorando por causa do pecado. Pelo que nós vamos chorar? Do que Jesus está falando que é bem-aventurado os que choram? Diferente das outras bem-aventuranças que enfatizam o ser, essa bem-aventurança trata de algo que nós precisamos fazer. E fazer continuamente, fazer constantemente. E por que nós deveríamos chorar continuamente? Quais os motivos que nos deveriam levar a chorar com instância, frequentemente? Eu quero compartilhar com você. Primeiro, chore por causa da sua pobreza espiritual. Chore por causa da sua pobreza espiritual. Nós vemos a nossa falência espiritual e por causa disso nós percebemos que estamos separados de Deus, e aí nós passamos a chorar por causa dessa dimensão devastadora do pecado na nossa vida. E essa dimensão devastadora, ela atinge a nossa alma, as nossas palavras e as nossas ações. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, versículos 10 a 17. Ajuda eu aí, Danilo. Passa mais um. Aí, obrigado. Eu quero que você acompanhe a leitura e você encontre aí, nessa dimensão da minha e da sua pobreza espiritual. Primeiro, o apóstolo Paulo fala da nossa alma, e ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, ele está dizendo que não há nenhum. Você está incluso e eu estou incluso. Nós, nenhum de nós, não podíamos entender, não podíamos buscar a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós devemos chorar a nossa pobreza espiritual, e ela atinge a nossa alma, mas ela também atinge as nossas palavras,
Olha o que ele continua dizendo: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Nós estávamos nisso. E ele termina falando das ações. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Nós vivemos nesse mundo, nós vivemos rodeados de pessoas assim, nós éramos assim. Chore por essa realidade, dessa pobreza espiritual que eu e você temos naturalmente. Mas chore também pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados. Aí. Chore pelos seus próprios pecados. Veja, quando nós falamos de chorar pelo pecado, nós não estamos falando de chorar pela consequência do pecado. Não é um choro pela consequência. Você já deve ter sido procurado em alguma ocasião por alguém pedindo ajuda, chorando, porque um pecado foi descoberto, alguma coisa veio à tona, e você precisa ajudar a pessoa, e ela então vem chorando porque o pecado apareceu. Não é um choro pela consequência do pecado. Gente que chora só porque foi descoberto, não chorariam se não tivessem sido expostos. Não é pela consequência, é pelo pecado em si. É pelo pecado. Você é pecador, você é pecadora, é pelo seu pecado. Chore pelo seu pecado. Mas olha, fica comigo. Lembre-se de uma coisa. Não esqueça que moralismo também é pecado. E é possível que algumas pessoas queiram chorar apenas por moralismo. Você precisa chorar não só pelos seus erros, não pelos erros que você comete, mas até pela motivação em acertar. Porque tem muita gente querendo acertar apenas por moralismo. Apenas para receber louvor dos outros. Parabéns, você é muito bom. Você é uma mulher muito boa. Tem gente querendo acertar só para aliviar a consciência. Como eu já disse, quando nós nos apresentamos diante de Deus, não tem maquiagem que resista. Eu vou fazer implante capilar, o que você acha? Não tenho que esconda quem eu realmente sou diante de Deus. Ele me conhece perfeitamente. E o pouco que eu conheço a meu respeito é de me envergonhar na presença do Santo. Talvez você queira acertar só porque você acha que tem uma moral mais elevada do que os outros. Então você quer andar na linha. São apenas padrões morais, não espirituais. Chore pelo seu pecado. Isaías 64, 4, Deus diz para o seu povo e para nós: lembre-se que as nossas obras de justiça são apenas trapos de imundícia diante de Deus. Chore pelos seus pecados, mas chore também pelo pecado do mundo. Chore pelo pecado do mundo. Quem chora verdadeiramente por causa do seu próprio pecado, também vai chorar por causa do poder e dos efeitos do pecado na sociedade. Nossa sociedade depravada, perdida, desviada, ela causa choro em nós, ela precisa causar choro em nós. Conversava com a Renata sobre isso, expondo meu coração, e dizendo que muitas vezes eu prefiro não ver as notícias, não ler e não assistir as notícias. Mas eu estou errado. Eu estou errado. Eu não estou dizendo para você ficar procurando desgraça. Mas nós vivemos num mundo
extremamente triste, de extrema violência, de extrema maldade, de corações perversos, perdidos. E isso precisa nos levar ao choro diante de Deus. Nosso coração precisa ser rasgado diante dessa verdade. Olha o que diz o salmista, Salmo 119, 136. Você pode ler comigo? Torrentes de água, porque os homens... Do que ele está falando? Eu choro abundantemente em ver as pessoas perdidas à minha volta. Eu choro abundantemente. Irmãos, esse choro pelo mundo em que nós vivemos é a tristeza quanto ao pecado em geral, que assola todas as nações, todos os lugares. O pecado que tem corrompido toda a vida humana, que torna todas as pessoas pobres de espírito, que causa sofrimento e opressão no mundo todo. Você deve chorar por causa do tráfico sexual, por causa da pedofilia, por causa do incesto, pela opressão dos pobres, pelos crimes, pela opressão das mulheres, pela opressão dos fracos, por governos injustos. Chore por esses, ore por esses. Rasgue o seu coração diante de Deus por todo o sofrimento causado por pessoas más. É o pecado do mundo em que vivemos. Nós devemos chorar por esse pecado e nós não podemos fugir desse choro. Porque quando eu entro na presença de Jesus e eu vivo na presença dele, eu faço parte do reino. Eu olho para o mundo e a reação é choro, de tristeza, de dor, de luto pelas almas perdidas. Chore pela pecaminosidade, pelo que essa pecaminosidade fez a Jesus. O seu pecado, o meu pecado, trouxe a morte de Jesus. A tristeza do cristão é tristeza pelo modo como o seu pecado ofende a Deus e pelo fato de que você assassinou o Salvador. Pelo fato de você ser um assassino, você assassinou o Salvador, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E todos disseram, crucificam. E os que não disseram, Cristo levou o pecado deles também sobre a cruz. Nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Mas Ele nos ama. E Ele mostra graça para nós no seu Evangelho. E Ele vem até nós. E Ele estende a mão dEle para nós. Chore pelo que a sua pecaminosidade fez a Jesus. Você é perdoado, mas você ainda é pecador. Nós ainda somos pecadores. Chore por isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, antes de eu mudar o slide. Existe alguma coisa pior do que o pecado? Pode ser uma pegadinha. Então eu vou passar o próximo slide com a resposta. Existe algo pior que o pecado. Ninguém pode ser verdadeiramente cristão sem chorar por causa do pecado. E isso acontece porque ninguém prova de consolo sem o choro verdadeiro. Meus irmãos, a pior experiência da vida não é o pecado, mas a incapacidade de chorar por causa do pecado. Há esperança para aquele que peca, mas não há esperança para aquele que não sofre por causa do seu pecado. O cidadão do reino, ele chora por causa do seu pecado. Ele se entristece amargamente por causa do seu pecado. Aquele que não é do reino, ele não sofre por causa do pecado. Aquele que chora por causa do pecado será consolado. Mas aquele que é incapaz de sofrer pelo pecado, é porque nesse caso não haverá consolo.
Guarda isso. Aquele que é incapaz de chorar profunda e amargamente pelo seu pecado, é porque nesse caso não haverá consolo. Ainda há tempo de reconhecer o seu pecado diante do Senhor. Ainda há tempo de ser tocado e transformado por Ele. Mas aquele que é cidadão do reino, pertence ao reino de Deus, esse chora pelo seu pecado. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos racionalizar o pecado. É por isso que a gente não pode ficar achando desculpas para o nosso pecado, tentando dar uma desculpa boa para as coisas que a gente pensa, que a gente fala ou que nós fazemos, porque pecado é pecado. E o meu pecado e o seu pecado levaram Cristo para a cruz do Calvário. Quando nós percebemos a devastação e o horror do nosso pecado, não existe outra reação senão o chorar. E se o choro não for de lágrimas que escorrem, que seja da alma, profundo. Eu reconheço quem eu sou, eu reconheço quem Cristo é, e eu reconheço no que Ele me transformou. Glória a Deus por isso. Não há como não chorar. Você sabe de onde Deus te tirou, e você sabe onde Ele tem te colocado. Não há como não chorar. Eu reconheço o meu pecado. Por fim, meus irmãos, a última palavra de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque... Pode falar bem forte. Por quê? Muito bem. Na primeira bem-aventurança que nós vimos semana passada, os pobres de espírito, nós somos inseridos na realidade do reino. E aí nós passamos a desfrutar das bênçãos de pertencermos a esse reino. Já aqui, no bem-aventurados os que choram, nós encontramos a primeira bênção do reino, que é o consolo indescritível. Um consolo que não dá para narrar, é imensurável, porque nós estávamos eternamente perdidos, condenados pelo nosso pecado, separados de Deus eternamente. E Ele vem, Ele nos chama, nos aproxima, e Ele nos resgata, e Ele nos consola. Eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre esse consolo, um consolo indescritível. 2 verdades apenas. Primeiro, nós recebemos consolo imediato. João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Nós recebemos um consolo imediato. Todo aquele que é cidadão do reino de Deus, transformado, alcançado por Jesus, ele recebe o consolo naquele momento. Ele desfruta do consolo naquele momento. A palavra usada aqui, que Jesus usa em João 14, do Consolador, se referindo ao Espírito Santo, tem a mesma raiz, a mesma origem de quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe o que isso significa? Que o consolo que nós recebemos, ele é pessoal, ele é relacional. É um consolo de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é restabelecido. Ele vem a nós em forma de companhia divina. Esse é o consolo que nós recebemos. Ele é o nosso aliado, nos confortando e nos consolando
em nosso sofrimento por causa do pecado. Deus é nosso aliado para nos confortar por causa do nosso próprio pecado. Por isso nós nos rendemos a Ele, por isso nós choramos, por isso nós lamentamos, nos entristecemos por causa do pecado, e Ele mesmo vem nos consolar na pessoa do Espírito Santo. Que coisa tremenda, irmãos! Aqueles que choram são consolados, e são consolados nesse tempo, imediatamente. A presença do Espírito Santo em nós é a base do perdão, porque é o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito, que apesar do horror do nosso pecado, Deus de fato nos adotou como filhos. É o Espírito Santo quem nos convence disso. O consolo, ele é presente, ele é relacional. Ele vem do próprio Deus e Ele habita em nós. Nós somos adotados porque fomos perdoados. E porque fomos perdoados, encontramos consolo. Mas esse consolo também é futuro. Apocalipse 21, 4, você pode ler comigo? E lhes enxugará dos olhos, e a morte já não existirá. Já não haverá nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor, porque o consolo é presente, é nesse momento, mas ele também é futuro. Além desse consolo imediato que nós recebemos, nós temos a promessa de um consolo eterno. Há algo ainda melhor para nós. Há um consolo pleno, completo, e que nunca mais será alterado, porque hoje nós o vemos como que por espelho, mas então nós o veremos completo, face a face. Como não chorar pelos nossos pecados? Como não chorar profundo e amargamente pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade? Como não nos curvarmos diante desse Deus amoroso, perfeito, pleno, soberano? O consolo experimentado por aqueles que choram nesse tempo é uma realização parcial do que eles conhecerão no futuro, quando Jesus retornar e Ele consumar o reino dos céus. Nós somos perdoados, salvos do nosso pecado, e em Cristo, feitos filhos de Deus. Por isso nós vamos passar a eternidade com Ele, na presença dEle, contemplando. Você é uma pessoa que chora? Você é uma pessoa que chora? Você é um homem que chora? Você é uma mulher que chora? Você é alguém que tem se rendido aos pés de Jesus e chora por causa do seu pecado? Jesus te amou, Jesus me amou tanto, que voluntariamente Ele estendeu os seus braços para sofrer a ira justa de Deus no seu lugar, na cruz do Calvário. Esse amor deve me levar ao choro. A dor do meu pecado me leva ao choro, e eu sou consolado. Chore o seu pecado e regozije-se no consolo do Senhor. Bem-aventurados são os que choram dessa maneira, porque esses, e somente esses, serão consolados. Só os que choram pelos seus pecados. Celebre a Jesus, porque o Evangelho te mostrou e me mostrou quão horrível é o seu e o meu pecado, e quão incapazes nós somos de tirar o pecado de nós por nós mesmos. Nós dependemos total e integralmente dEle. Celebre a Jesus, porque Ele te consola perfeitamente, plenamente, e esse consolo é para agora, e Ele vai completar-se na eternidade. Feche seus olhos. Ore mais uma vez. Que o Espírito Santo
te guie. Que o Espírito Santo toque dentro de cada um de nós aqui. Você tem provado desse choro? Então você tem provado do consolo. Se você não tem sido consolado, é porque você não tem chorado esse choro. Permaneça de olhos fechados, mas se você está aqui nessa noite e entendeu a mensagem de salvação em Jesus Cristo, o único que é capaz de nos religar a Deus, hoje seu coração explodiu por causa dessa verdade, você entende isso, há razão no Evangelho para você nesse tempo, e pouco importa quanto tempo você frequenta igreja ou alguma igreja, se hoje você entende que os seus pecados não eram chorados, e você não tem provado de consolo, agora é a hora de fazer isso. Agora é a hora de fazer isso. O Espírito Santo tem te tocado, faça isso agora. Levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Não vou pedir para você ficar em pé, mas levante uma de suas mãos. Se nessa noite você entrou aqui e essa é a sua realidade, de não chorar pelo peso do pecado, e você quer provar disso, entendeu que essa é a única opção para você, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. De olhos fechados. Deus, não há em nós outras expressões senão de choro, mas ao mesmo tempo de riso, de alegria, de louvor, de adoração. Só Tu és Deus e não há quem se compare a Ti. Obrigado por esse amor inexplicável, por esse amor que cobre multidão de pecados. Eu clamo por essas pessoas, ó Deus, preciosas, que nesse tempo estão admitindo, ó Pai, que não choram esse choro, mas que entenderam que Cristo é a resposta. O Senhor está trabalhando nos corações, então marque esses corações em nome de Jesus. Por favor, ó Deus, por favor, ouve a voz do coração. Por favor, ó Deus, que o Senhor mesmo nos quebrante, que haja em nós um choro profundo pela dor do pecado, que haja em nós gritos de júbilo, de adoração, pelo que o Senhor é, pelo que Cristo fez, pelo que Ele tem feito, e pela promessa futura. Exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Passeia entre nós com a sua nuvem de glória, enche esse lugar com a majestade do Senhor, enche a nossa vida, ó Deus, com a sua glória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Se você pode, vamos ficar em pé, vamos cantar. Se não, permaneça sentado. E se não puder cantar com a sua voz, cante com o seu coração. Deixa o Espírito Santo te guiar, te levar.